te fez o seu e até amar. Você e eu adorar a Deus de amor. Vamos juntar as mãos. Vamos e louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Você e eu. Vamos juntar as mãos, vamos e louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Pai único que é digno de receber da honra e a glória, A força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o único que é digno de receber a honra e a glória. Força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos adoramos o seu nome e nos rendemos ao seu Espírito. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, adoramos o seu nome e nos rendemos ao seu Espírito. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Se tu olhar o Senhor pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto
Boa tarde, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Emerson, sou do Brasil, sou de Kings Kids, casado com a Karine, e a gente tem falado um pouco sobre família. E hoje a gente vai trazer algumas reflexões sobre o plano de Deus para a família. Essa semana passada a gente falou, a nossa aula foi Família é um projeto de Deus. E quando a gente pensa em família, muitas vezes a gente pode ficar pensando qual é o modelo de família, né? A gente veio do Brasil para trabalhar, ensinar sobre os princípios de Deus, que Deus tem revelado para Kings Kids. E eu perguntei para os nossos alunos se a família correta que a gente vinha ensinar era a família brasileira. E eles falaram que não, e eles estavam certos. Não é a família brasileira. Porque a família não é uma construção cultural única e exclusivamente. Não foi uma invenção do homem. Da mesma forma que o modelo de família de Guiné também não é. Provavelmente tem algumas distorções influenciadas pela cultura, que não é a cultura de Deus para nós. Então, o que Deus tem tem trabalhado com a gente nessa semana é entender qual é o propósito de Deus para a família. A família no Brasil é influenciada pela cultura. E a cultura hoje em dia está se afastando cada vez mais de Deus. E nós, como povo cristão, a gente precisa se aproximar do padrão que Deus tem para nós, como família, através da sua palavra. A mesma coisa, eu creio que aqui em Guiné tem muita influência de culturas que não fazem parte da cultura do reino de Deus. A família é um projeto de Deus. E o modelo de família é o modelo do reino. A nossa cultura que nós aprendemos através da Bíblia é a cultura do reino. Então eu queria trazer algumas reflexões com a gente. E a gente sempre muitas vezes a gente começa com Gênesis. Qual o projeto de Deus para a família, né? Ele já começou lá em Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios. E a gente pode ver a direção de Deus para o homem já no começo da revelação. A gente pode ler lá em Gênesis 1, de 26 a 29. Eu vou ler ali, e os irmãos podem acompanhar se quiserem também na Bíblia. É Gênesis 1, do 26 até o 29. Ali diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. Então aqui, nesse texto de Gênesis, a gente vê o relato da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus dá domínio para o homem, para o ser humano, sobre a terra, sobre os animais, sobre as ervas, sobre várias coisas aqui. E que era para ele subjugar. Hoje em dia, quando a gente pensa dominar, a gente muitas vezes não tem uma ideia muito positiva sobre isso, né? Alguém que vem para dominar, um povo que vem dominar outro, não é o correto. Mas aqui a ideia é de governar. E governar de acordo com a nossa imagem e semelhança. Aqui não tinha acontecido a queda ainda. Então o propósito de Deus para o homem é que o homem crescesse, multiplicasse e governasse bem a terra, governasse bem os animais, os peixes, as aves,
e fizesse bom uso daquele presente que Deus estava dando. E ele também fala para o homem multiplicar, ser fecundos, multiplicar a sua espécie. Logo em seguida, no capítulo 2, versículo 24, Deus estabelece o casamento. Então aqui tem a criação do homem, a imagem e semelhança, o presente, vamos dizer assim, que Deus dá para o homem, que é para governar a terra, e depois ele estabelece o casamento. No capítulo 2, versículo 24, fala assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então a gente vê o desenho da família, o propósito de Deus. Com a família é abençoar a terra. Então a percepção que a gente tem de família, ela vai crescendo. Com Deus, eu costumo dizer que nunca é só. Não é só o homem e a mulher se juntarem para terem filhos. Não, é para encher a terra com a imagem e semelhança de Deus. Aqui o homem não tinha caído ainda, né? Então o propósito de Deus com a família é que o homem governasse bem a terra, governasse bem a sua família, tendo como exemplo o Criador. O Criador criou todas as coisas boas, perfeitas. Quando ele termina de criar, ele vê que tudo era bom, tudo era muito bom, inclusive a família. Infelizmente, na sequência, a gente vê que houve a queda. Satanás entrou no meio e o plano de Deus foi atacado de uma forma bem forte. Mas Deus continua trabalhando através da família. Ele chama depois eu vou pular para Gênesis 12, a gente conhece a história de Abraão. E Deus chama a Abraão, que é um indivíduo, através da sua família, iria abençoar todas as famílias da terra. Então o plano de Deus lá no Jardim do Éden é formar o homem conforme a sua imagem e semelhança, para que ele governasse a partir do exemplo do Criador, ou seja, de forma boa, perfeita e agradável, a criação, formasse família, se unisse com a sua mulher, se multiplicasse, fosse fecundos, né, tivessem filhos, para que a imagem de Deus fosse multiplicada também. A queda tentou atrapalhar, mas Deus veio com a restauração. Através da vida de Abraão, Deus chama Abraão. Lá em Gênesis 12, versículo 2, fala assim: eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Então a gente vê o propósito de Deus crescendo a partir da criação do homem, a partir do estabelecimento da aliança com a sua esposa, para que eles fossem uma bênção. Mesmo quando Satanás tenta quebrar esse plano, atrapalhar esse plano, Deus vem com restauração. E Deus chama Abraão para formar um povo, formar uma família, em primeiro lugar, começa pequeno, e vai crescendo. A promessa de Deus é para que Abraão fosse uma grande nação. E a partir dali, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então a gente vê a grande bondade, misericórdia, graça de Deus para com esse projeto que nasceu no coração dele. Nasceu a partir do exemplo de família que nós temos na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso modelo de família. Então, a partir dali, a gente vê que Deus começa um plano de restauração para a família. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de famílias disfuncionais, vamos chamar assim. Mas a gente sempre vê a mão de Deus protegendo, preservando, restaurando, trabalhando para que o projeto inicial dele fosse reestabelecido. E nós hoje aqui, a gente começa a trabalhar, a pensar na família como um projeto de Deus. Nós como família, nós como filhos de Deus, redimidos, restaurados, salvos, qual é o propósito de Deus para a nossa família? A gente vai ver agora na sequência com a Karine, minha esposa, alguns propósitos de Deus para a família, da família restaurada, como ferramenta de restauração para outros, nessa cultura tão deturpada que é a nossa cultura moderna. A cultura do mundo em geral, não de um país específico, mas a cultura do mundo
afastado de Deus. Amém? Obrigado, gente. Tá. Boa tarde, gente. Emerson, nós temos 2 filhos, um de 19 anos e a outra é a Petra, o Benjamin, de 19, e a Petra, de 24. A Petra já é casada, recém-casada, faz 1 ano. E eles estão lá no Brasil, mas estão nos abençoando para a gente estar aqui com vocês. E a gente está muito feliz mesmo de encontrar a família de King's Kids, né? Eu estava falando, né? Que uma vez King's Kids, a gente é sempre King's Kids. A gente se junta e já se encontra, né? Já sabe o que é familiar. E hoje de manhã a gente teve um tempo bem precioso com os grupos redes, com bastante criança, adolescente, obreiros. E eu estava lá com o coração celebrando, né? Que bom que a gente tem essa família. E hoje, de tarde, a gente conversar um pouquinho sobre família é fundamental também para a gente entender, né? O quanto que Deus ama as famílias, o quanto que Deus tem um propósito para as famílias. O Emerson falou um pouquinho sobre lá de Gênesis, né? Quando Deus tem a ideia de criar família, né? A gente tem falado, né? Na escola, a gente tem conversado sobre isso também, que a família começa com uma família. As nossas famílias, a família de Adão e Eva, começa primeiro na família de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade é essa primeira dinâmica familiar. A Trindade é esse lugar onde há amor na plenitude, onde um é plataforma para o outro, um aponta para o outro, onde não há competição, onde não há comparação, não há intrigas, não há conflitos. Nosso Deus triuno, né? Ele é esse Deus pleno, inteiro, completo, cheio de graça, cheio de amor. É essa família, né? É o propósito da família, a gente ser como a Trindade, a gente ser como a imagem e semelhança do nosso Deus. E nós nascemos como famílias desse lugar seguro, né? Que é o nosso Deus. Claro que a gente tem, por causa da queda, a gente tem dinâmicas disfuncionais, nós temos problemas complexos, temos lutos, temos ausências, temos vários conflitos nas nossas famílias, né, hoje. Na verdade, desde lá de Adão, né, lá como humanidade, a gente arruma confusão com Deus e com as famílias lá atrás, né, e a gente vem carregando isso. Mas como o Emerson falou, Deus vem e intervém, né? Deus vem e traz redenção, porque esse é o propósito de Deus, trazer redenção para as famílias. Nada é impossível para o nosso Deus. Nenhuma disfunção na família é impossível de Deus vir e intervir e trazer uma redenção, né? Uma reconciliação, uma restauração. Isso é real, isso é possível, né? Isso é uma realidade esperançosa. A palavra fala que nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Então, as nossas famílias estão nesse lugar. Quando nosso coração está em Jesus, quando nossas vidas estão em Jesus, existindo nele, aí há a redenção, aí há essa realidade cheia de esperança. E pensando ainda, né, sobre famílias, eu queria trazer uma visualização para a gente. Kel, você pode me ajudar, por favor? A gente tem falado lá na escola de King's Kids sobre como uma família é um sistema, né, é um organismo vivo. Como a família, ela é em si mesma, ela é um organismo. Imagina, então, a gente chama isso aqui de sistema móvel. Eu acho que vocês já viram, né? Tem gente que decora a casa, tem uns de madeira, uns de cerâmica. E a Kel que fez esse aqui para a gente ilustrar a família hoje aqui para nós. Nossa artista, Raquel. E eu queria que você imaginasse a sua própria família nesse sistema. Tá bom assim? Imaginasse a sua própria família aqui. Então, aqui, cada família é um sistema móvel. Escolhe uma cor para ser você nesse sistema aqui. Então, digamos que você escolheu... Vamos ver se vai predominar o mesmo das crianças. Que cor que você quer? Diz aí.
Amarelo. Mais alguém quer amarelo? Lá também, hoje de manhã, foi unânime, gente. Muita gente queria amarelo. Mas então tá. Então você é uma cor. Escolhe uma cor. E vá colocando os outros membros da sua família também nesse sistema. O seu marido, a sua mãe, seu pai, sua avó. Pode imaginar maior, né? Nossas famílias são maiores, né? Então, imagina cheio de passarinho o seu sistema. Cheio de membros. Tem primo, tem tio, tem sobrinho. Tem uns mais perto, uns mais longe. E aí, esse sistema, ele anda em harmonia. Ele está em harmonia, ó. Os passarinhos estão se mexendo, porque os membros se mexem, né? Cada um de nós, na nossa família, tem nossas funções, temos nossos papéis, temos nossas tarefas, temos os nossos dons, nossas habilidades. As minhas habilidades são diferentes da do meu marido. As minhas habilidades, meus dons são diferentes do meu pai, da minha mãe, mas a gente está em harmonia nesse sistema. Mas aí, como um sistema está num outro grande reino, né? Acontece que vem umas tempestades, vem uns ventos, opa! E aí a gente começa a se atrapalhar, porque afeta a gente. E esse sistema continua sofrendo algumas intervenções. Embolou aqui. Esse canto da família aqui está com um conflito maior. Por quê? Vamos imaginar que nesse canto da família aqui houve um problema financeiro. E aí deixou esse canto da família aqui, esses membros da família aqui, começaram a entrar em conflito. Começaram a entrar em confusão, em briga e discussão. E não conseguem sair daquilo. Não é normal termos problemas financeiros? Na minha casa é. Várias vezes a gente passa por problemas financeiros. E aí, muitas vezes, a gente fica enrolado, fica tentando resolver e não consegue. Mas aí, como a vida segue, lá pelas tantas, nós conseguimos nos desenrolar. Entra um dinheiro, entra um emprego, entra um trabalho, e nós vamos conseguindo sair desse lugar de conflito. E, de certa forma, a harmonia volta para a nossa família. Então, seguimos nossa vida. Mas você está percebendo que esse sistema ele não consegue ser estático, ele não consegue ser parado, porque ele é um organismo vivo. Por que é um organismo vivo? Porque a família é viva. A família é cheia, está repleta de membros que têm suas vidas, seus pensamentos. E às vezes, numa mesma família, a gente não tem nem mesmo a mesma crença. Uns são muçulmanos, outros são cristãos. Lá no Brasil, a gente tem muito espírita que professam outras crenças. Mas nós ainda estamos numa mesma família, nós ainda estamos no mesmo sistema. E isso pode causar conflito. Vocês estão comigo? Sim. Tá. Mas a gente vai tentando viver, né? A gente vai tentando solucionar esses problemas. Às vezes com uns a gente se enrosca mais, com uns a gente demora a entender o que aquela pessoa está querendo dizer, o que aquela pessoa está querendo falar. E a gente tem vontade até de tirar essa pessoa do sistema. Mas ela continua. Não tem como a gente negar que as pessoas estão na nossa família. Muitas vezes nós queremos fazer com que as pessoas deixem de existir para a gente. Por quê? Porque causa dor, porque causa problema, porque causa conflito. Mas o fato é que ela ainda faz parte da nossa família. E muitas vezes a gente percebe que existem ausências. Opa! Uma ausência causa desequilíbrio na família. Você observou que ela ficou torta? Toda ausência vai interferir nessa família. Seja por um luto, por uma morte, seja porque a pessoa se afastou, seja porque a pessoa foi retirada, né? A gente mandou ela embora da família, seja porque ela quis ir embora, quis nos abandonar.
De certa forma, isso deixou o nosso sistema desequilibrado. Mas a gente tem buscado o Senhor. A gente tem entendido que Deus tem um propósito redentivo para essa família, como o Emerson trouxe. Deus tem um propósito de redenção em amor, em graça, em misericórdia, em perdão. Opa! O perdão, então, começa a ter que ser parte da nossa família, ainda que as pessoas não entendam o perdão de Jesus. Mas eu, como parte desse sistema, abraçando o meu Senhor, abraçando o meu Jesus, abraçando o amado da minha alma, que me amou primeiro, eu tenho que olhar para a minha família e dizer: está perdoado. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fizeram contra mim. E essa é uma verdade sobre família. As pessoas erram com a gente. As pessoas machucam a gente. As pessoas conflitam contra nós. Mas a verdade, o bem da verdade é que, no fundo, é como Jesus lá na cruz. As pessoas não sabem, de fato, o que aconteceu, o que causou aqui dentro. O que elas fizeram causou contra o nosso Senhor. Porque a ofensa delas foi contra o nosso Senhor. Toda ofensa que foi contra você e contra mim, em primeiro lugar, foi contra o nosso Deus. E de fato as pessoas não sabem o quanto que elas ofenderam o nosso Senhor quando elas abusaram da gente, quando elas nos abandonaram, quando elas brigaram com a gente, quando elas nos rejeitaram, quando elas ficaram ausentes. Mas com a redenção que o perdão traz, faz com que eu tenha paz. Faz com que eu tenha paz. Abre para mim ali o ganchinho só. Faz com que eu tenha paz com o meu sistema. E permita que essa pessoa volte para o meu sistema familiar. Não estou falando que a gente precisa conviver com aqueles que são violentos contra a gente, com aqueles que são ferozes, cruéis. O que eu estou querendo te falar é que é possível, no perdão de Jesus, eu fazer as pazes, você fazer as pazes com o seu sistema familiar, com a sua família. E olhar para ali e saber que aquela pessoa está ali e você tem paz, tem shalom. O que é o shalom? O shalom é a plenitude, é a paz integral, a paz por inteiro. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o nosso shalom, é um estado de descanso em Deus. Então é possível você ter essa paz no seu coração, esse shalom, essa paz inteira, esse descanso em relação à sua família, em relação ao seu sistema familiar. Faz sentido? Vocês estão comigo? Do que eu falei, o que chamou a sua atenção? Do que eu falei, o que chamou a sua atenção? Consegue falar em uma palavra, em duas? Você está rindo, né, Aula? Eu faço isso com eles direto lá na sala de aula, gente. Eles me amam por causa disso. Vou começar por vocês, então. Posso? Pode. O que chamou a atenção, Vitória, para você nessa fala aqui? Sublinha para mim umas duas palavras. Vamos dar o pontapé inicial. Com tudo que eu vi aqui, percebi que a nossa família, todos os membros da nossa família têm importância. Por isso, não devemos desistir uns dos outros. Quando uma pessoa está passando uma dificuldade, está passando uma coisa, não devemos desistir. Devemos sempre ajudar. Porque se deixarmos aquela pessoa, como a tia Karine está mostrando, causa desequilíbrio. E aquele desequilíbrio não só afetará aquela pessoa, mas também todos nós. Quando uma pessoa
Estava passando por dificuldade, devendo de ajudar, porque não caminho não. Uhum. Ótimo, a Vitória está trazendo para a gente sobre a preciosidade das pessoas. Cada um no seu lugar tem o seu valor diante do nosso Senhor. Isso é muito chave. Cada um de nós tem no nosso sistema pessoas que têm. A gente até colocou uma figura um dia lá. Figura de uma árvore com vários tipos de frutas nessa árvore. Imagina uma árvore que tem a manga, tem a maçã, tem a banana, tem mamão. E cada fruta nessa árvore, da mesma árvore, tem texturas diferentes, tem gosto, sabor diferente, tem aroma diferente. Por quê? Cada um é precioso. Então, ainda que as pessoas sejam desafiadoras para a gente lidar, elas são preciosas. O que mais agora, então? Agora vem da igreja. O que você acha? O que você pode sublinhar? Achou que fez sentido? Consegue me dizer? Amor e perdão. Duas. Deus enviou o seu único filho para salvar a humanidade. E, graças a ele, temos perdão. E nós, como filhos, filhas de Deus, a gente precisa perdoar uns aos outros. E muitas vezes me chamou mais atenção. As pessoas não conseguem entender, muitas vezes, o quanto eles ofenderam primeiro a Deus. Porque a tentação que temos, a tendência que temos muitas vezes é entender que nós somos magoados. Mas não é que nós somos magoados em primeira mão, mas sim a Deus. O erro foi cometido primeiro, para depois ser a nós mesmos. E se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar as pessoas que nos ofenderam? Que legal. Então, a gente precisa liberar perdão, porque a gente vive nesse mundo graças ao perdão desse mundo. Temos a graça dele de poder viver com tudo que a gente está passando. Então, se nós recebemos esse perdão, quem somos nós para não perdoar aos que nos ofenderam? É um desafio, né? Você não se sente desafiado, tem que perdoar, mas é possível, é possível. Eu estava lembrando, enquanto que você estava falando, de José. No final da história de José, José fala para os irmãos dele, porque os irmãos dele, quando o pai morre e estão com ele, eles ficam com medo que José retalhasse ele, né? Eles. E José fala assim para eles: acaso estaria eu no lugar de Deus, de não estender o perdão? Então, é sobre isso. Acaso estamos nós no lugar de Deus, de não poder perdoar? Que o único que não poderia perdoar seria Deus, mas ele escolheu perdoar. Então, é um desafio, mas é possível a gente estender perdão. Obrigada, que precioso te ouvir, obrigada. A família é um lugar onde a gente aprende muitas coisas. É onde a gente aprende e leva a nossa bagagem para o mundo, para fora. A família é um lugar onde a gente consegue saber viver como filho, saber viver como irmãos, a gente aprende a dividir, a gente aprende a compartilhar e a gente aprende a perdoar. Ou deveria ser esse lugar seguro para essas coisas acontecerem. E nós queremos nessa tarde te encorajar a pensar o quanto que você também pode se derramar para a sua família. Seja a sua família constituída, que é marido, mulher, filhos, mas seja também sua família de origem, que é da onde você veio, seus pais, seus avós, seus tios. Como que você pode transbordar para essas famílias? Como você pode fazer, como você pode ser um lugar seguro? O que é ser um lugar seguro? É ser um lugar de confiança. Ser um lugar onde as pessoas vão olhar e vão poder dizer: eu confio na Aua. Eu posso chegar lá e abrir meu coração. Que ela vai me acolher, que ela vai orar comigo.
que ela não vai fazer fofoca de mim, que ela não vai me julgar. A família deve ser um lugar onde a gente aprende a confissão. Confissão a gente aprende em casa. É tarefa do pai e da mãe ensinar como confessar os pecados, como confessar os erros, sem julgar. Estou falando que é sem educar? Não, tem que educar, tem que ensinar. Mas tem que ser um lugar onde a gente pode aprender e saber que tem graça e misericórdia para a gente continuar. Amém? Pode ser? Obrigada, gente. Posso orar um pouquinho sobre isso? Posso? Senhor, obrigada. Obrigada por cada família aqui representada, Jesus. Obrigada pela preciosidade que as famílias têm para o Senhor. O Senhor ama as famílias, o Senhor deseja as famílias. O Senhor tem um propósito, um destino para cada uma delas. E eu quero abençoar as nossas famílias nessa tarde. Espírito Santo, se derrama sobre cada família aqui. Traz revelação, Jesus, de quem Jesus é, como nosso irmão mais velho. Traz revelação de como o nosso Pai Celeste é, a paternidade do nosso Pai Celeste. Traz revelação, Jesus, do perdão, de como a gente pode viver o perdão na prática, como o perdão pode ser um lugar para a gente de fácil acesso. Ensina o nosso coração a perdoar. Ensina o nosso coração, Jesus, a dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ajuda a gente a identificar as ofensas que foram cometidas contra nós e a gente abrir mão delas. A gente depositar diante dos teus pés. Traz cura para as nossas famílias, traz redenção para as nossas famílias, Senhor. Eis-nos aqui, cumpre em nós o teu querer e glorifica o teu nome, Jesus. Que os povos conheçam que o Senhor é Deus através das nossas famílias. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amigos. A gente tem mais uma dinamiquinha. Mais uma dinâmica. Vamos fazer? Vamos levantar? Gente, como a gente é Kings Kids, a gente não pode deixar de ter uma dinâmica de se mexer, né? Lá no Brasil, falou em Kings Kids, falou em dinâmica de se mexer. Eu espero que a King Né também. É o seguinte, nós vamos dividir em duplas e nós vamos fazer uma dinâmica nesse corredor aqui. Então, escolhe uma dupla aí, e pode fazer duas filas. Aqui nesse coisa, você aplica a dinâmica do sapato? Deixa eu falar só. Então, você escolhe e eu aplico. Desculpa, você executa? Aqui. Não é. É difícil acompanhar o ritmo? Na nossa família também. Exige um esforço maior. Isso. Às vezes a nossa família vai exigir um esforço maior da gente. Às vezes a gente quer andar num outro ritmo mais rápido. Mas a gente vai ter que andar no ritmo
que as pessoas da nossa família estão indo. Lembra lá de Jacó, quando Jacó reúne a família dele, as mulheres dele, e ele vai se encontrar com Esaú, quer voltar para a terra, e Esaú e Jacó se encontram no meio do caminho, e eles ficam felizes, Esaú fica, então fala, vem, vamos! E Jacó fala, não posso. Eu tenho crianças, mulheres, meu rebanho, eu tenho então, como família, a gente tem que observar quem está do nosso lado. A gente tem que saber que ritmo eles conseguem dar. A gente tem que perceber que estação que eles estão. Se a gente corre com eles, talvez eles vão se machucar. Se a gente obriga algumas coisas, talvez eles também vão se distrair, não vão se caminhar. Mas, por outro lado, às vezes a gente percebe que a nossa família não consegue dar uma corridinha. Vamos lá, gente, vamos se esforçar. E aí a gente pode exigir esse povo um pouquinho mais. Que nem a gente encorajou agora no final, saiu eu e mãe. Emília, desculpa. A gente encorajou elas, então com a família é a mesma coisa. O que mais que teve de difícil para quem estava caminhando? O que você pensa? Foi constrangedor. Foi constrangedor? Foi meio estranho? Por quê? Tenta me falar por quê. É estranho receber ajuda? Você preferia estar indo sozinho, ao invés de alguém colocar o sapato para você? O que isso ensina pra gente? Às vezes eu vou precisar que alguém coloque um chinelo, que alguém me ajude a caminhar. E tá tudo bem? Ah, mas eu sou forte, eu sou um homem. Eu sou uma mulher forte, não precisa alguém me ajudando a caminhar. Talvez você precise, sim, assim como eu preciso também, de pessoas que sejam sensíveis a me ajudar, só colocar o pé. E nem era o chinelo meu. E nem Era de outro me emprestado, mas eu consegui chegar. Você conseguiu chegar? Perceba então que às vezes a gente não vai ter o nosso próprio recurso. As pessoas vão ter recurso para a gente conseguir chegar. Chinelo chega a ser uma condição bem chata. Chato de pisar. E você tem que dar um jeito de conseguir caminhar no marido. A família não é assim a mesma coisa? Às vezes aparecem situações tão desafiadoras para a gente que a gente tem que pisar e caminhar. E para quem estava ajudando? Qual é a dificuldade que estava ajudando? Eu, com a bebinha, ela sempre. Pastor, vamos mais para frente. Ela queria chegar primeiro. Eu lá, eu tive lápis, porque se eu colocasse também mais, ela poderia não avançar. Mais perto, Isso mesmo. conseguimos até chegar à meta. Conseguiu. Até achar o ritmo também da passagem, né? Também deixar o controle, porque eu tinha que confiar que ela ia jogar e da maneira que ela ia colocar, eu ia colocar o pé. Porque eu também estava querendo, puxa, se ela botasse assim, né? Mas confiar na estratégia dela, que ela estava guiando. Perder o controle, deixar o controle e confiar no outro. Será que a gente consegue fazer isso na nossa família às vezes? Abrir mão do controle? É difícil, né? Pra gente que é mãe, então mais ainda, né? Eu sou mãe, eu tenho vontade até hoje. Eu ligo lá para meus filhos, fulano, Benjamin, eu quero perder o controle. Mas a gente pode confiar, não pode? Pode crescer e aprender a confiar. Muito bom, obrigada. Tem mais alguma coisa que você observou que acha importante? Mais prático, vai querer fazer coisas do seu jeito. Isso, vou querer fazer unir. tipo eu li, né? Mas fazer coisas dele, né? Ela tá esperando a hora dela falar isso. Eu sabia que ia aparecer. Mas é mesmo, né? Às vezes as pessoas vão querer ganhar. E a gente nem tem jeito de correr. Nem é uma competição. E nem era uma competição, era para chegar. É só chegar. Chegar. Tudo chegar. Não é? Eu acho que também difícil para quem estava colocando o chinelo, abaixando ali essa posição, também
É desconfortável. Até aqui chegar. Então, para mim, estava bom. Eu estava só. Mas quem estava abaixando, jogando, cansou mais. Esse abaixar foi mais difícil. E alguém na família, eu acho que com certeza faz esse papel, né? Alguém faz pra gente, alguém se abaixa, alguém se humilha pra gente caminhar, alguém se esforça pra gente poder dar os passos. E às vezes a gente faz fazer isso. A gente vai se abaixar, se humilhar e não poder. A gente consegue fazer isso com o nosso Senhor. Amém? Obrigada, gente. Pode sentar mais um pouquinho, assim. No cinema, tá lá. Eu vou tentar falar sobre essa coisa. É que numa das aulas que estamos tendo ali de família, falamos sobre uma coisa antes da constituição da família. Falamos do casamento, que a nossa professora falou sobre o casamento não é o objetivo do casamento, não é fazer o outro feliz. Eu comecei a perguntar por que é que o objetivo do casamento não é fazer o outro feliz. Tá? E começou a explicar por que ele falou essa coisa de o objetivo do casamento não é fazer o outro feliz, mas sim é o quê? Está explicando que o objetivo do casamento é o homem como a mulher fazendo o seu parceiro chegando próximo de Deus. Não é tentar fazer ele feliz. Porque quando estamos a falar de felicidade, você vai fazer todo o esforço para agradar o seu parceiro. Pode ser de uma forma errada ou certa, você vai fazer todo o esforço. Mas o objetivo do casamento não é isso. Mas o objetivo principal é fazer o seu parceiro ou a sua parceira chegando mais próximo de Deus, de conhecendo a Deus e vivendo o reino de Deus. É isso que é o objetivo do casamento. Mas é uma polêmica dentro da sala de aula, uma confusão. Quando ela falou sobre o objetivo do casamento não é fazer o outro feliz. A primeira pessoa que pergunta, eu perguntei por quê? Por que não é? Mas essa aqui é tudo que eu entendi. Eu penso que quando duas pessoas chegam a uma conclusão de dizer que vamos casar e viver junto, o objetivo é eu fazendo ela feliz e ela me faz também feliz. Essa aqui, o que eu entendi. Mas quando começamos a ter aula de família, lá que começamos a entender bem que a família não se limita só em fazer o outro feliz, não. Mas é levando toda a família a conhecer Deus, a fazer ele vivendo o reino de Deus e vendo Deus na vida dela. É isso que é importante dentro da família. E começamos também a pensar que quando uma pessoa não está fazendo uma coisa que não é certa na família, você pode tirar, essa pessoa não vai dar falta nenhuma. Mas é que toda pessoa que está dentro de uma família tem o seu objetivo, tem a sua finalidade, por que é que ele está dentro da família. E quando começamos a pensar aquilo, e falamos do sistema móvel, nesse sistema, quando uma pessoa sai da família, toda a família se entra em declínio. Por quê? Porque a falta dele, você pode não sentir a falta dele, mas o outro vai ser prejudicado por causa dele. É que todas as pessoas que estão dentro da família, cada um tem o seu propósito, tem a sua finalidade dentro da família. Quando começamos a pensar nisso, vamos ter uma família bem estruturada, uma família que vai vivendo o reino de Deus. Quando vamos dar, toda pessoa na família, vamos dar opinião vamos deixar um tempo para ela opinar e ouvindo
a opinião dele, levar essa opinião em conta, vamos ter uma família bem estruturada e uma família saudável com a presença de Deus dentro dessa família. É isso que eu queria falar sobre a parte de... Obrigada. Obrigado. Obrigada, Euni. Muito bom. Isso aí lá em cima. Para quê? Para chegar mais perto de Jesus. Para a gente se tornar mais santo. Aonde a gente busca a nossa felicidade juntos em Cristo. O Emerson não é a minha fonte da felicidade. Minha fonte é Jesus. Mas eu com o Emerson divido e partilho vida com Cristo. Mas eu sei que quem pode me completar é o meu Senhor. É o meu Senhor que vai me completar. É o Senhor do Emerson que vai completar ele. Mas juntos a gente compartilha a vida. Quer falar, amor? Dentro dessa fala do Euni, que foi muito boa, valeu, Euni. Eu estava me lembrando de um texto que eu queria que vocês abrissem aí. Que a alegria não é o casamento que traz. Desculpa eu falar isso. Mas vamos ler lá, Salmo 16. Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ali fala do Senhor, né? Tu me farás conhecer o caminho da vida, né? O Senhor fará a Davi conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença. Eternos prazeres à tua direita. Ele não está falando da minha esposa, né? A alegria plena na presença da Karine. Eu me alegro com a vida da Karine, com certeza. Mas é porque ela me aponta e me aproxima de Deus. E nós juntos cultivamos a presença de Deus no nosso casamento. Faz sentido para vocês? Entenderam por que o objetivo do casamento não é alegrar o outro, em primeiro lugar, mas é cultivar uma vida individual próxima do Senhor. King's Kids, né? Conhecer a Deus com intimidade, né? O nosso primeiro valor. E trazer alegria ao seu coração. Se eu vivo uma vida conhecendo a Deus com intimidade, trazendo alegria ao coração dele, com certeza eu vou trazer alegria para o coração da Karine. Porque a nossa vida vai estar dentro do projeto de Deus, dentro da presença dele, que é ali onde que existe alegria plena. Alegria plena, eu quero alegria plena, eu preciso da presença de Deus no meu casamento, na minha família. Agora, quando a gente lembra sobre a palavra, né, alegria, né? A Bíblia fala o que sobre alegria? Qual que é a origem da alegria? Vocês sabem aí? O que vem na mente de vocês? De onde vem a nossa alegria? Do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, a nossa fonte de alegria é o Senhor. Os frutos do Espírito, vocês lembram? Alegria. Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz é o Espírito Santo, é a presença de Deus na nossa vida. O meu casamento vai refletir isso. O homem foi criado lá no jardim, que eu falei no começo, né, para refletir a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo, a Trindade habitando em mim, eu vou ter o fruto do Espírito. Eu vou ter alegria, eu vou ter paz, domínio próprio, mansidão, todos esses 9 aqui. E a partir dali, eu vou transbordar para minha família, para minha esposa, para meus filhos e onde quer que eu vá. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Já foi, né? Por virem aqui com a gente nesse sábado tão quentinho. Obrigada, viu, pela gentileza de vocês de estarem com a gente. Obrigada, pastor, por nos receber. Nossa, muito obrigada mesmo. A gente se sentiu muito honrados. E a gente vai orar para terminar esse tempo, abençoar. Você vem orar com a gente? Agradecer ao Senhor, né, por esse tempo precioso. Amém. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi Amém. muito precioso ter vocês aqui nessa tarde. E eu queria orar para que o Senhor possa estar abençoando vocês. Amém. E nós também. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Senhor, Aleluia. obrigado por Amém. essa oportunidade, Senhor, que o Senhor preparou na tua agenda para que a gente estivesse aqui conversando, meditando, Senhor, e refletindo sobre o teu projeto, Senhor, que é o projeto de família. Nos ajuda a entender, Senhor, cada vez melhor
o que o Senhor tem para as nossas famílias, o que o Senhor tem para o nosso casamento, para os nossos filhos, Senhor, que é a multiplicação da tua imagem e semelhança, a multiplicação da tua alegria, da tua paz, do conhecimento, Senhor, que transforma vidas, Deus. Que nós possamos ser parceiros teus nesse projeto de transformação do mundo onde a gente vive, Senhor. E nós, como família, a gente possa ser a imagem viva, Senhor, da tua vida abundante, da tua vida plena, Senhor, através de nós. Abençoa cada um de nós aqui nessa tarde, Senhor, que a gente possa voltar para as nossas casas meditando, pensando, degustando, Senhor, aquilo que foi compartilhado aqui, Senhor. E que o teu Espírito possa estar nos ensinando, Senhor, cada vez mais, como ser uma família de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu projeto, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Obrigada, gente, amém.